E o diabo falou na boca dela assim, eu vou matar ela. E eu não queria que você estivesse aqui. Falou comigo desse jeito. Eu não queria que você estivesse aqui, porque eu vou matar ela. Aí eu comecei a orar, repreendendo, falando. Peguei um óleo que tava comigo e comecei a passar em cada um. Só que no momento que eu tava passando o óleo em cada um, assim, na sala, eu comecei a falar sobre a passagem que Deus tinha me dado, que foi a passagem do Gadareno. E a menina tava lá, Tava no possessa. meio, tava possessa. Aí eu passei o óleo em todo mundo e comecei a falar da passagem do Gadareno. Quando eu tava passando o óleo assim, eu falei com o pessoal que quando Jesus ele chega na cidade de Gadara, os demônios, a legião de demônios reconhece quem Jesus é. E foi o que eu falei. E hoje, nessa noite, que os demônios iam reconhecer quem Jesus era dentro dessa casa. Aí eu ungi todo mundo, comecei a falar com eles sobre essa história. Dei a mão. Na hora que eu comecei a orar, a menina caiu de novo, manifestada. Ela caiu na minha frente, assim, manifestada. Aí eu comecei a orar muito forte para ela, orando, repreendendo, e o diabo falou... Paz do Senhor, geração eleita, rompendo em fé. Estamos aqui em mais um episódio do GJCast, não é isso, Rony? É isso aí, é pra você mais uma vez aqui, Pastor Rony por aqui. Eu tenho certeza que tudo que vai sair dessa mesa vai encontrar o seu coração. E hoje tem algo especial, fique ligadinho. E antes de nós iniciar esse vídeo, eu quero pedir você para se inscrever nesse canal, curtir e o principal, comente. Por que comentar? Porque quando você deixa seu comentário, o YouTube entende que esse conteúdo ele é bom. Então ele vai entregar para mais pessoas. Então comente aí, fala de onde você está vindo, fala aí daí, da onde você está falando, fala aí tudo que você quiser nesse comentário aí, que nós vamos ler todos e vamos responder todos com muito carinho e amor. É isso aí, bora pro vídeo, aperte os cintos e bora pra vinheta. Estamos de volta e hoje é um episódio completamente inusitado. Hoje é um episódio diferente em que o Senhor vai falar muito no seu coração. E para participar dessa conversa muito legal, hoje está aqui o ministro Lucas Soares, que faz parte da nossa equipe do GJCast. E pessoal, paz do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês. Espero que esse episódio possa ser direcionado e guiado por Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucão, você comentou com a gente que você tem uma experiência sobrenatural aí, algo que você não pode sair daqui sem contar. Conta pra nós essa experiência, essa batalha espiritual que você teve. Foi uma das minhas primeiras experiências. Eu tinha uns 14 anos de idade quando isso aconteceu. Foi que eu pedia muito a Deus para Ele poder abrir a minha visão espiritual. Sempre falei com Deus para Ele poder me dar isso, porque eu ouvia as pessoas comentando que via as coisas, que via os seres assim, só que eu nunca consegui ver. E eu me lembro que eu tinha pedido para Deus poder abrir a minha visão espiritual. Foi que uma noite eu fui orar assim, eu ajoelhei na minha cama e de repente eu senti a minha alma assim saindo dessa realidade que nós vivemos, sabe? Eita! Saindo total assim deste mundo. E Deus ele me fez ver 4 seres. E o mais forte é que isso, os seres que eu vi, condizia tudo que eu estava vivendo e tudo que iria acontecer se eu continuasse nesse caminho. Aí eu me lembro que o primeiro ser que Deus ele me mostrou foi uma menina pequena assim, menina bem pequenininha. Criança mesmo? Criança mesmo. Ela toda suja, com o vestido todo branco, toda suja, o cabelo dela todo sujo, de barro, de sujeira mesmo, sabe? Miséria total. E ela estendendo a mão, assim, pra mim. Eu não estava mais na realidade, eu estava num lugar escuro, um lugar totalmente escuro, e essa menina estava parada na minha frente, com a mão estendida assim pra mim. E ela de cabeça baixa, toda suja. Aí eu me assustei com aquilo, por ver aquela menina daquele tamanho, desse jeito. Eu via nitidamente na expressão da face dela que não era ela. Não era ela, era Algo maligno? algo bem maligno, sabe? Você via no semblante da menina em si, que era algo bem maligno. Eu assustei, quando eu virei assim, assustado, eu vi um outro
um outro ser passando, como se tivesse uma parede e tinha uma janela. Aí atrás na janela passava uma pessoa, passava e voltava, passava e voltava. Só que essa pessoa, esse homem tinha um chapéu muito grande e andava com uma foice. Já viu aquelas foices assim? Ele andava com uma foice e ia e passava. E aquilo eu ficava tremendo assim de medo, sabe? E eu assustado. Depois muda a cena total, que foi pra. Eu estava de frente com uma parede muito grande, assim, e na parede tinha como se fosse um acesso. Já viu aqueles portão? Como se fosse de galpão? Sim. Tem a parede e tem a entrada da porta grande. Só que a entrada da porta. Ó, pra você ver, essa visão foi forte. Ó, pra você ver. Só que a entrada da porta, ela não tinha a porta em si, porque eu estava segurando a porta nas minhas mãos, assim. Sustentando ela. Sustentando a porta. Por que eu estava sustentando a porta na entrada? Porque havia umas mãos negras, assim, pretas, saindo por detrás da porta, querendo entrar, sabe? Querendo entrar para eles. E eu estava tentando colocar a porta para mim não deixar eles entrarem. Os seres estavam com tanto de mão assim tentando entrar e eu segurando a porta. Aí na hora já me veio o pensamento de que da vigilância em si, Sim, sim. de não deixar as brechas entrarem, sabe? E você viu quantos seres no total? 4. Esse foi o terceiro. Foi a menina, foi um homem passando por detrás da janela com uma foice, ele com um chapéu muito grande, e o terceiro foi essas mãos tentando entrar e eu com a porta nos meus braços tentando segurar assim. E a porta era só uma parede, não tinha janela, era só uma parede muito grande e a porta assim aberta e eu com a porta assim na mão tentando fechar para os espíritos não entrarem. Eu tentando fechar. E no quarto C que foi assim, foi sobrenatural. Que eu estava deitado numa cama, só que eu estava acorrentado. Tanto eu estava acorrentado com as minhas mãos, quanto os pés também. Eita. Tava todo acorrentado, eu tentando sair, só que do lado assim tinha um suporte onde tinha uma cobra grande me vigiando. Para mim não deixar eu sair. Tipo, sendo aquele que vai te guardando pra você não sair, senão te pegar. Pra mim não sair. Eu tava acorrentado na cama, tentando sair com toda a força, não conseguia. E a cobra tava do meu lado, assim, me vigiando, pra me poder não sair. E todos esses espíritos, vocês sentiram que eram malignos ou sentiram? Todos eles foram malignos, foram muito pesados. Foi algo, assim, de outro mundo, surreal. Poderíamos Surreal. dizer que era demônios? Com certeza, com Pela certeza. sua percepção Com certeza. na visão? Com certeza, absolutamente certeza que era. E uma pergunta que eu quero fazer pra você é, na sua percepção e no seu discernimento, o que essa visão representou pra você? O que você entendeu sobre ela? Foi algo que eu estava vivendo na época, porque todo mundo sabe que eu nasci dentro da igreja. Eu nasci dentro da igreja. Só que não é pelo fato de eu estar dentro da igreja, pelo fato de eu fazer algumas coisas assim, que a gente não erra. A gente erra, com certeza. Nós somos pecadores. E nessa época foi a época que eu estava mais vulnerável. Sim. Nessa época foi a época que eu não estava assim, totalmente vidrado em Cristo, sabe? E foi nessa época que eu pedi para ele poder me mostrar que ele é real. Eita. Porque como eu não tinha essa percepção de mundo espiritual, não tinha essas experiências ainda, eu tinha 14 anos de idade, eu não tinha Muito novo. essas experiências assim. Falei, eu preciso saber se isso é real ou não. Aí eu pedi para Deus, só que como eu estava vivendo numa vida em si, não direcionada totalmente para Deus, não estou falando que eu pequei, que graças a Deus, não estou falando que eu errei de uma forma assim não, mas eu falava com Deus, eu preciso que você me mostre. Você estava num momento da sua vida em que você acreditava e desacreditava, né? Total. Na existência Porque de eu não Deus. tinha tanta experiência assim. Eu só ouvia o pessoal falava que existia. E como eu estava na época, eu estava na igreja pentecostal, que vivia isso, eu falei assim, todo mundo vê e eu não consigo ver. Ué. Todo mundo, o pessoal sentia o mundo espiritual, eu não sentia o mundo espiritual. E a partir desse dia, você teve outras visões? Depois disso, você sentiu que seus olhos estavam abertos espiritual ou você entendeu que foi fechado? Não, depois desse dia,
que eu tive essa visão, uma vez, quando eu morava em Mauro Campos ainda, nessa época. Eu estava deitado, esse daqui eu não contei pra vocês ainda. Ê, Lucão. Eu estava É o Espírito Santo deitado. trazendo a memória. Trazendo a memória. Eu estava deitado na minha cama, aí era assim, lá no meu quarto, era uma beliche, normal. O meu irmão dormia em cima, eu dormia na parte de baixo. E tinha uma outra cama dentro do quarto. São 3 camas, a beliche e uma outra cama na frente. Só que nesse dia, eu dormi na parte de cima, porque meu irmão não estava lá. Aí eu dormi na cama de cima. Só que acontece, de madrugada, olha pra você ver, de madrugada, eu fui acordar para me poder levantar para tomar água, eu vi uma cobra enorme assim na minha cama, na cama lá. Não, você tava deitado? Na cama que estava na frente. Ah, tá. Não tá na frente. Aí eu totalmente paralisado, com medo. Eu falei, como é que eu vou levantar agora? E eu tentando gritar minha mãe, meu pai, isso não é realidade mesmo. Tentando gritar minha mãe, meu pai, só que eu não conseguia, não saía a voz, eu não conseguia chamar eles. E aquela cobra me vigiando assim. Até que, por fim, eu orei, repreendi e eu consegui sair da cama. Olha só, pra você ver, a cobra não sumiu. Eu consegui sair da cama e fui pro quarto da minha mãe, com medo. Aí, quando eu voltei do quarto da minha mãe, já não estava mais lá. Aí, a partir disso daí, eu vi que Deus, ele abriu em si a minha visão espiritual. E, Lucão, é muito importante de entrar nesse assunto, até mesmo porque existem jovens, adolescentes, pessoas, né, adultos, que passam por esse tipo de experiências. E se você está aqui nos assistindo e já passou por esse tipo de experiência, quero convidar você a deixar aqui no comentário a experiência sobrenatural que você viveu. Qual foi a que mais te impactou? Deixa aqui no comentário para a gente também, cada um de nós, né, crescermos na fé um com o outro. E eu queria te pedir para dar uma dica para essa pessoa que talvez tenha essas visões, tem esse tipo de coisa acontecendo com ela, mas ela não sabe como se comportar ou como deve fazer. O que você diria para elas? Eu diria que, primeiramente, quando você vai pedir esse tipo de algo para Deus, é essencial que você esteja firmado 100% nele. Essencial, porque os ataques que vêm, o mundo espiritual, ele existe, ele é real, e se nós não tivermos uma estrutura com Deus, se a gente não tiver uma base, acaba que isso pode te prejudicar na sua vida e você acaba se afastando de Deus por causa disso. Ao invés de aproximar, né? Ao invés de aproximar, você sai. Então, o conselho se você tem esse certo interesse nesse ministério em si de libertação, ou se você ora com isso, toma muito, muito cuidado com as suas atitudes, do que você está vivendo, e realmente peça para Deus, para Ele te mostrar, mas para Ele te guardar também. Isso aí. E você também contou pra gente que você teve uma experiência, né, muito sobrenatural, né, de uma menina que acabou sendo, né, possuída pelo demônio. Conta pra nós essa história, como é que foi o desfecho? Foi, aí depois que eu pedi para Deus Ele abrir a minha visão espiritual, eu mudei a minha oração em si. Porque depois que eu conheci mesmo o mundo espiritual, aí eu comecei a orar pedindo para Deus, para Ele poder me levar para esse tipo de ministério. Pai, Ele falou, Deus, me usa nessa parte de libertação. E é isso que eu falo, cuidado que você pede para Deus. Cuidado, porque Deus, Ele leva mesmo. Se você quer passar, Deus, Ele vai te levar. E eu falava com Deus, não, eu quero viver por isso também, ter essas visões, conseguir ajudar outras pessoas. Aí foi que um certo dia eu fui dormir na casa dos meus amigos na época, do Gerson, do Fabrício. E um amigo meu que trabalhava comigo, já era umas 2 horas da manhã, ele me ligou desesperado, falou, Lucas, eu preciso que você venha cá agora. Preciso que você venha cá agora, porque a minha esposa, ela tentou suicídio agora na rua. Nós trazemos ela para casa, só que ela está manifestada com o espírito maligno. Só que nós estamos, ele falando comigo, nós estamos orando, só que não está dando certo. Aí eu tava lá na casa dos meninos, né? Deixei os meninos lá, um outro amigo meu veio me buscar de moto, aí eu fui lá para casa onde que estava acontecendo, né? Aí quando eu cheguei lá, o pessoal tava, a menina, ela tava na sala em si, tinha 2 outras pessoas orando,
tinha mais 2 amigos meus, um que foi me buscar e esse amigo que me chamou. Aí, quando eu cheguei lá, eu já senti total clima pesado. Total clima. A atmosfera em si mudou. Aí, o que a gente fez? Eu percebi que quando eu fui para a sala, olha o que estava acontecendo, que loucura. Eu entrei para a sala em si, as meninas que estavam lá estavam tentando orar para ela, tentando expulsar, só que não estava adiantando. Ela estava se remexendo toda e manifestada, assim, total. Aí, o que acontece? Eu fui e falei com o pessoal assim, vamos parar. Parar agora. Parar agora. Eles pararam de orar, as meninas pararam de orar por ela. Nós fizemos uma roda e Deus me colocou uma passagem que eu falei um pouco dela antes da oração. Eu juntei todo mundo que estava na casa, tanto a mãe, como a menina, o esposo dela, quanto os meus amigos também. Eu juntei todo mundo na sala, fiz uma roda, peguei um óleo que estava comigo e comecei a passar em cada um. Só que no momento que eu estava passando o óleo em cada um, assim, na sala, eu comecei a falar sobre a passagem que Deus tinha me dado, que foi a passagem do Gadareno. E a menina tava lá, possessa. Tava possessa. Aí eu passei o óleo em todo mundo e comecei a falar da passagem do Gadareno. Que eu falei que... Eu lembro que quando eu estava passando o óleo assim, eu falei com o pessoal que quando Jesus ele chega na cidade de Gadara, os demônios, a legião de demônios, reconhece quem Jesus é. Marcos capítulo 5. E foi o que eu falei, que hoje, nessa noite, que os demônios iam reconhecer quem Jesus era dentro dessa casa. Eita glória. Aí eu ungi todo mundo, comecei a falar com eles sobre essa história. Dei a mão. Na hora que eu comecei a orar, de verdade, na hora que eu comecei a orar, a menina caiu de novo, manifestada. Ela caiu na minha frente, assim, manifestada. Aí eu comecei a orar muito forte para ela, orando, repreendendo, e o diabo falou na boca dela assim, eu vou matar ela. E eu não queria que você estivesse aqui. Eita. Falou comigo desse jeito. Eu não queria que você estivesse aqui, porque eu vou matar ela. Aí eu comecei a orar, repreendendo, repreendendo em nome de Jesus e aquela coisa toda, que por fim, graças a Deus que o Espírito saiu, as coisas, o clima mudou totalmente, a gente sentou ela no sofá, deu água para ela, eu pedi pro pessoal ficar para fora da casa, eu deixei só ela, a mãe dela e o esposo lá. Eu falei com o rapaz assim, que não adiantava nada também, eu orar, fazer isso tudo que aconteceu, em questão de libertação, se os próprios da casa não orar. Não adianta, porque a brecha não começa depois, sabe? Começa dentro de casa. Não adianta nada. Eu ir para lá de madrugada orar, o espírito do mal sair, só que continuar as mesmas atitudes que estavam acontecendo. Porque se ele sai... Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, que se o espírito ele vai embora, se ele retornar, se ele achar lugar, ele volta com mais 7. Ou seja, o estado da pessoa em si, ela piora muito mais. Muito mais. Aí eu falei com o Breno, cara, não adianta a gente passar por isso tudo se os próprios da casa não orar. Aí eu falei com ele, vou deixar você e ela aí sozinho. O pessoal vai ficar do lado de fora e eu quero que vocês orem pela sua casa, pelos seus filhos e para vocês se reconciliarem. Até mesmo porque também fica uma dependência, né? De todo momento em que a pessoa cair numa sei lá, uma manifestação, ela vir querer te ligar, não que há problema, mas eu falo assim, ela não vai ter as próprias armas para lutar, você concorda? Sim, com certeza. E eu realmente tenho que buscar ajuda espiritual, assim, tem que buscar essa ajuda, principalmente para quem não tem essa experiência. E também para quem não foi chamado para esse quem não foi chamado, de movimentação. Porque, querendo ou não,
E, nossa, já aconteceu várias coisas que comigo em si, que eu fui fazer sem experiência nenhuma, que quase dava algo pior. Eu lembro que uma vez a gente estava na praça, olha isso, eu lembro uma vez que a gente estava na praça numa célula e eu tinha levado meu violão para tocar, normal. Levaram meu violão. Tava eu, minha irmã, os amigos da igreja. E a gente orando assim, cantando, uma mulher chegou, pediu para participar, tava lá no meio. A gente começou a orar, que ela tinha pedido oração para ela. Quando a gente começou a orar para ela, o que aconteceu? A minha irmã, ela fechou os olhos, só para você ver, olha os detalhes. Quando a gente faz as coisas Cuidado, sem né? experiência, quando a gente faz as coisas sem saber. A minha irmã, ela fechou os olhos, aí aquela mulher que a gente estava orando para ela pegou, ela arrebentou a corda do violão, tava tocando. Na mão? Ela arrebentou a corda do violão e enforcou minha irmã com a corda do Meu violão. Deus! De verdade que isso aconteceu. Foi algo assim. A gente não estava esperando por isso. Não estava esperando por isso. E Não daí tava tá, né, esperando. de não orar com os olhos fechados, onde você não conhece o ambiente. Com certeza. Quando você vai sair em si para poder realizar qualquer tipo de oração assim, para outra pessoa, é necessário você ter esse tipo de cuidado. Você tá com o olho aberto em si, porque pode acontecer qualquer coisa. Aí ela arrebentou a corda com o violão. Não sei como que ela conseguiu fazer isso. Arrebentou a corda e começou a enforcar a minha irmã com a corda. E nós, desesperados, tentando tirar ela. Custamos a tirar ela, levamos ela para o outro lado da praça e começamos a orar forte para ela. Agora com o olho aberto, né? Agora com o olho aberto. Agora da maneira sim, correta. Da maneira correta. E graças a Deus que a moça se acalmou e ela foi embora. E se nós estamos falando aqui, né, sobre experiências sobrenaturais, coisas que a gente já viveu, que a gente já participou. Como a grande maioria aqui sabe, eu sou pastor lá da nossa igreja, né, pastor auxiliar da Manancial de Júbilo. Se você ainda não conhece, vai lá, dá uma ida lá. A gente vai deixar aqui o endereço para você ir lá fazer uma visita pra gente. Será muito bem-vindo lá na casa do Senhor. E um dos meninos lá, que era bem próximo de mim, ele chegou em mim, ele contou uma experiência que ele tinha vivido, cara. E uma experiência sobrenatural. E ele tava, nessa época, ele tava servindo no louvor. E ele canta muito bem, é nítido ver o dom na vida dele, sabe, Lucas? E ele tava ali ministrando, cantando, e ele chegou nesse dia mais abatido, nesse dia. Ele chegou nesse dia um pouco mais para baixo, e eu, como pastor dele, como tava próximo dele, cheguei perto dele e falei, e aí, cara, por que você tá aqui? Não vou falar o nome pra questão de ética, mas eu cheguei perto dele e falei assim, e por que você está assim? Ele falou assim, não, eu tive uma experiência sobrenatural à noite. E eu queria muito te contar. Aí nós sentamos lá no banco da cadeira e ele começou a contar. Ele falou assim, eu tava dormindo na minha casa e do nada eu acordei. Eu senti um clima muito pesado, eu senti uma atmosfera diferente e eu acordei. E na hora que eu acordei, eu olhei numa cadeira que tinha no meu quarto e eu vi o próprio diabo, sentado com um terno, com as pernas cruzadas e com um contrato na mão. Oh, Isso mesmo, com um contrato na mão. que isso. E ele falou assim que chegou perto dele Poxa, e falou assim, falou o nome dele, né? Eu vim aqui hoje pra te dar tudo o que você quer. Pra te dar tudo na música que você precisa, toda a fama, todo o dinheiro. É só você assinar esse contrato. É só você fechar esse pacto comigo. E a sua vida nunca mais será a mesma. Você nunca mais vai ter nenhum tipo de dificuldade. Você vai ser reconhecido em todo lugar que você for. Você terá as canções mais cantadas que você pode esperar. Ou que você vê aí na visibilidade da música. Você será uma dessas pessoas famosas. E naquele momento ali, ele olhou para aquele demônio, ou para o próprio diabo que estava ali. E ele falou assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu digo não. E ele não aceitou o contrato. E ele falou que na hora que ele falou que repreendia em nome de Jesus e que não aceitava o contrato, aquele ser simplesmente desapareceu e ele sentiu um medo muito grande naquela hora. E nesse dia, e isso tinha acontecido na noite anterior que ele estava me contando. E na hora que ele estava me contando,
dá pra ver o medo na voz dele. E eu tenho certeza, cara, que muitas pessoas já passaram por esse tipo de visões ou de experiência. E naquele momento, a partir daquele momento, ele ficou muito abalado. Ele ficou tão abalado, que ele tava até com medo meio que de se expressar um pouco na música e tal. E eu tive essa conversa com ele, falei, não, você tomou a melhor decisão, continua firme no Senhor, e eu tenho certeza que tudo aquilo que o Senhor planejou e projetou para a sua vida vai acontecer. E foi uma benção, ele cantou naquele dia, e o fogo desceu, e a atmosfera daquele lugar foi atraída pelo Espírito Santo, e foi sobrenatural. Então, talvez você que está nos assistindo já teve esse tipo de experiência, já teve esse tipo de sensação. Eu quero dizer para você que o inimigo ele pode colocar medo, ele pode tentar colocar um terror ali no momento, mas aquele que te guarda não dorme. Aquele que está te protegendo, ele não vai te abandonar. Apenas continue firme, firme na presença do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor, ele fará de você um grande instrumento nas mãos deles. E Davi também tem uma experiência muito legal para nos contar aí, né? Antes disso, eu queria perguntar ao Lucas sobre isso. Já aconteceu isso com você, Lucas? Do diabo tentar, porque você é ministro, né? Da palavra, também é adorador. Já aconteceu algo assim, do diabo querer roubar a sua adoração, ou talvez em um culto, você entender que o diabo tá querendo te calar, não quer que você inicie uma adoração no culto, assim, ou em casa? Já aconteceu com você também? Nossa, já aconteceu já. Uma vez, eu lembro que eu tava no culto e eu cheguei na igreja e a atmosfera já tava muito pesada. Tava muito pesada. E nesse dia eu ia cantar só voz e violão, porque eu tenho esse costume de em algumas igrejas, cantar só voz e violão. Eu cheguei na igreja, eu tava sozinho, não tava com os meninos na época. E eu lembro que no meio do louvor, eu tocando normal, cantando, o violão ele cai da minha mão. Sério? Não tinha explicação nisso, cara. Não consegui explicar nisso. Não consegui explicar. O violão ele caiu assim da minha mão. Caiu da minha mão. Aí que eu fui sem. Eu ouvi o diabo ele falando comigo. Que ia me tirar daí. No seu ouvido. Falou. Queria me tirar. Quando o violão ele caiu. Que é como se fosse que o meu ministério, em que Deus Como ele. se ele estivesse ali, né? Como se fosse assim. Tá? O diabo, Deus ele me chamou para isso, para o louvor. E quando o violão ele caiu, o diabo ele falou: eu vou tirar daí. Eu vou tirar. E qual foi a sensação que você teve naquele momento? Aí, como eu tava tocando, no meio do culto, eu tava tocando assim, normal, e o violão caiu, eu já senti aquela presença ruim, assim, ouvi ele falando comigo, comecei a orar. Eu pegando o cabo no chão, colocando no violão de novo, pegando a correia, eu comecei a orar muito forte, comecei a orar, falando com Deus. Falei, Deus, não deixa isso acontecer. Não deixa eu me desviar dos caminhos do Senhor, não deixa eu me perder, porque o que o mundo ele tem para nos oferecer é algo que não vale a pena. Por mais que aparentemente seja algo bom, aparentemente para ser algo bom, é algo que não vale a pena. E eu entendia que a gente pode ganhar tudo aqui nessa terra. O diabo pode nos dar tudo. Só que uma coisa que a gente não pode perder é a presença do Senhor, por nada. Por nada. Aí, eu orando forte, voltei a tocar normal, voltei a cantar normal. E depois disso, eu fiquei mais vigilante em si. Fiquei mais vigilante para isso não acontecer. Porque como o diabo falou que queria me destruir, a parte minha é o que, a partir daí desse momento, é vigiar. Vigiar total. E foi isso que aconteceu depois disso. Depois disso eu fui vigiando mais, fechando todas as brechas, focando mais ainda no Senhor para que isso não acontecesse. E às vezes o diabo tenta fazer isso, né, Lucas? Tentar nos amedrontar, tentar nos paralisar, e às vezes, né, ele tá ali, ele não toca em você, mas ele toca em algo, e você acha que o diabo tem poder sobre a sua vida, e na verdade ele não tem. E aí ele quer que você fique paralisado, porque o medo ele paralisa, né? Então a única forma do diabo ganhar é se você entregar. Uma vez o pastor contou um testemunho que eu achei muito interessante. Ele disse assim que um dia
ele pregava muito sobre o Brasil e ele recebeu uma proposta de pregar na África, né, sair do continente. E ele foi. E a gente sabe que a África, né, lá a magia negra É muito mais forte. é pesadíssimo, Pesado. né? E lá o bruxo, ele levita, É. faz coisas, algo sobrenatural, Sobrenatural. que não é explicado. E ele falou que foi pregar, né, nas igrejas lá, eu não sei se foi em Angola, mas foi na África. E aí, diz ele que ele estava num culto, pregou, graças a Deus foi uma benção. E aí ele começou a sentir uma opressão muito forte, muito, muito forte. Que ele começou a falar assim, cara, eu nunca senti uma opressão maligna tão forte assim na minha vida. Ele disse que parecia que ele ia morrer, cara, de tão opressão que estava. Sim. E aí e nas ruas lá onde que ele estava, era rua assim, de chão e não tinha iluminação não, pouca iluminação. E ele falou que estava andando, e aí ele escutou uma voz falando com ele assim, o que você tá fazendo aqui? E ele falou assim, Misericórdia. cara, que é isso? Que voz é essa? E ele falou assim, e foi lá e quando ele tava andando, ele falou assim que apertou o passo, porque ele achou que poderia ser um ladrão. Aí ele sentiu uma mão na calça dele, puxando assim, a calça dele. Que isso. E aí ele falou assim, cara, e ele entendeu que era o E não foi ninguém espírito- que tinha puxado a calça Não, dele, não? Ele falou que era o espírito maligno. Na hora o espírito fala maligno, falou assim, o que você tá fazendo aqui? Essa área é minha. Aqui você não tem poder, não. Aqui eu toco em você, você tá vendo? E aí ele ficou com muito medo, na hora ele repreendeu e saiu correndo. E assim, quando ele chegou onde que ele tava pra dormir, ele orou ao Senhor e falou assim, ó, não aceito isso não, o diabo encostar em mim, a sua palavra diz que estamos blindados pelo sangue do Cordeiro. Como é que ele faz isso? Se o Senhor permite ele tocar em mim? E aí ele falou algo interessante que aí você entende os truques do mundo espiritual. Aí o Espírito Santo falou com ele assim, mas ele tocou você aonde? Ó, Ele não tocou em você. forte. Ele tocou na sua roupa. Não Eita. tocou em você. E ali você entende algo poderoso. Às vezes o diabo, ele tenta nos amedrontar. Ele tenta fazer algo que parece ser aquilo que ele pode fazer pra a gente ficar com Amedrontado. medo e nos render. E aí, qual é a forma que ele vai vencer na nossa vida? É a forma quando nós falar assim, eu não consigo. Todas as vezes que o diabo aparece pra você, você pode reparar, é sempre numa forma maligna pra te colocar medo. Sim. Tipo, falando que ele é mais forte, que não tem como você lutar, que você já perdeu. É igual quando a pessoa tem depressão, que ele isola a pessoa assim, suicida, não tem mais nada nessa vida. Essa é a não. única saída. Essa é a única saída, tira a sua vida. Por quê? Porque ele tenta colocar na sua vida que ele é maior. E aí nós vamos para a escritura, a gente sabe que não acontece isso. A gente sabe que maior é aquele que habita em nós do que o que habita no mundo. A gente sabe que Cristo é maior que tudo. E eu queria perguntar a você, Lucão, como que você tem visto o mundo espiritual hoje em dia? Porque antigamente o mundo espiritual era mais ativo, né? A gente via ele mais. Hoje o diabo ele está nas estreitas, sabe? Embaixo, sempre escondido. Você acha que hoje o diabo ele está agindo da mesma forma que ele agia antes? Você acha que ele está infiltrando umas formas diferentes? Ou você acha que a manipulação dele nesse tempo está sendo diferente? Não, com certeza. A forma que o diabo trabalha hoje em dia mudou totalmente. Porque o diabo entendeu que, olha, antigamente, o papel do diabo era o quê? Tirar as pessoas da igreja. Sim. Por quê? Porque naquela época, como o tempo era difícil, geraram pessoas fortes. Ou seja, as pessoas fortes, então, como elas eram... Eu não estou falando que essa geração não é, estou falando de tempos em tempos. Como aquelas pessoas fortes, elas viviam realmente com Deus, o diabo tentava de tudo para poder tirar elas da igreja. Só que hoje em si o diabo mudou. Porque o diabo entendeu que o quê? Eu não preciso tirar mais a pessoa da igreja. O que o diabo ele entendeu? Que o Lucas pode continuar na igreja cantando. O Lucas pode continuar na igreja pregando. Contanto que, quando chega na segunda-feira, Ele adora mim. ele me adora. Antigamente, o É diabo... uma entrega parcial, né?
É uma entrega parcial. O diabo antigamente tentava de tudo, falar, não, você não vai na igreja mais. Hoje não. Você pode ficar. Detalhe, ele abre porta de agenda para você. Eita! O diabo, ele abre a agenda para você. As melhores que tiver, o diabo abre. As melhores que tiver. As melhores ofertas. As melhores ofertas. E hoje você também As vê melhores ofertas. a prioridade da igreja mudou, né? Hoje em dia, o louvor ele é mais longo do que a própria palavra. Sim, Hoje em dia a sim. palavra não é fundamentada. Hoje a palavra é de motivação, teologia da prosperidade. E isso não fere o inferno. Isso não fere o diabo. É. E antigamente as palavras eram o quê? Era mais centralizada, era mais palavra. E hoje você acha que pode ter sido isso? A banalização da palavra e as pessoas hoje... Ah, não, é melhor louvor do que palavra. Sim, com certeza, porque hoje a gente vive o período de quê? Da informação. Antigamente, não. Antigamente era do conhecimento. Hoje não, hoje é a informação. A informação que é trazida para esses dias de hoje, o diabo entendeu que é mais importante do que o conhecimento. A pessoa não precisa conhecer de fato as escrituras. Precisa saber que tem. Ela precisa conhecer, assim, Aonde tem, superficial a história. Aí o que acontece? Por causa disso, como o louvor ele tem tomado uma proporção muito grande hoje, Ele mexe com a emoção, né? porque mexe, real. É tanto que, tipo assim, para uma liturgia de culto, o que começa primeiro não é a palavra, é o louvor. Porque o louvor, ele prepara o coração da pessoa, o louvor, ele tem esse poder de mexer com o nosso sentimento, com a nossa alma. Ele tem esse poder. Porque Deus, ele habita no meio dos louvores. Com certeza. Ele habita lá. Ou seja, o foco mudou totalmente pro louvor, só que aí as pessoas deixaram de conhecer a Deus, cara. É como se fosse assim, as pessoas hoje cantam canções vazias, que não tem verdade, que não tem um sentimento verdadeiro por Deus. É aquilo, eu preparo um lindo louvor, uma performance maravilhosa, um instrumental maravilhoso que vai impactar totalmente a igreja, só que eu não tenho a capacidade de tirar 5 minutos do meu dia para poder ler a Bíblia. Aí eu vou cantar uns louvores que eu nem sei se é bíblico ou se não é. Eu vou cantar alguns louvores que eu nem sei se é um louvor que vai engrandecer a Deus ou se vai engrandecer ao meu ego. Sabe? Eu só vou cantar porque eu quero me aparecer. Porque eu tenho uma voz legal, eu tenho uma banda legal, eu tenho uma igreja que apoia o meu ministério. Não estou falando que não tem que apoiar, tem que apoiar mesmo. Mas eu levo em consideração de que o quê? De que o ser humano, querendo ou não, ele tem isso de querer o ego para ele, de querer o poder para ele. É do ser humano querer estar lá em cima. E entrando nesse assunto, eu até queria fazer uma pergunta relacionada a isso. Como você lida, né, com o coração para ser blindado sobre o estrelismo ou contra o orgulho de estar ali no microfone, sempre em foco, sempre em holofote? Como uma pessoa deve blindar? Estou falando porque talvez tem pessoas aqui nos assistindo que têm o sonho de participar do Ministério de Louvor. E como ele pode controlar esse orgulho, esse ego aí dentro do coração? O que eu faço em si é o quê? Todas as vezes, isso acontece de verdade. Eu não sei se vocês já perceberam, quando eu vou começar a louvar lá em cima, algum tipo, às vezes eu viro de costas, ou eu ando pra lá e pra cá. Não sei se já perceberam, antes de eu começar, toda vez, é a mesma coisa. Ou eu ando um pouco, paro e começo a orar comigo na mente, começo a orar com Deus. Deus, o que eu vou fazer aqui não é pra mim, não é pro Lucas. Por mais que as pessoas elas gostam do louvor em si, o que eu vou fazer é o quê? É ministrar algo para o Senhor. Porque o culto não é questão de eu receber, é eu entregar. Eu entregar para quem? Não é para os homens, é entregar para Deus. O culto em si é para o Senhor, não é para os homens. Os homens, eles se reúnem para cultuar a Deus. E o louvor em si tem que ser dessa mesma forma. É tanto que eu falo com os meninos, quando a gente vai ensaiar um pouco antes do culto, eu falo com os meninos assim, todas as vezes quando você for fazer uma virada na bateria, fala isso com o Guilherme, com o Deide, isso eu posso falar o nome, porque eles são da equipe lá, eu posso falar o nome. Fala com o Guilherme, fala com o Deide, fala com o Sander. Gente, todas as vezes que você vai fazer alguma virada na bateria,
todas as vezes que você sentir que a igreja está subindo em si, fale com Deus que essa virada é para Ele. Eita, glória a Isso é Deus. forte. Porque imagina só, você tá no ambiente do louvor lá, aí o cara faz uma virada top. Ou você sobe numa voz assim que você nunca conseguiu subir, você vai e consegue atingir. Ou você consegue levar a igreja numa atmosfera muito grande. Aí a primeira coisa que vem é o quê? Cara, eu sou muito top. É Muito isso aí. top. Só que não, eu sempre falo, gente, vamos começar o louvor entregando 100% para Deus. Seja você. Você não tem que se parecer com ninguém. Você não tem que mostrar para as pessoas que você sabe. Você tem que, se você fazer uma virada que você nunca fez, você tem que falar, Deus, essa virada foi para você. Essa virada foi o Senhor que me deu conhecimento para me poder fazer. Porque eu acredito de verdade que Deus ele dá inteligência e dá sabedoria para a gente poder fazer as coisas. E isso é o dom. Isso é o dom. Deus ele te dá essa capacidade, mas é Deus ele que dá. E a gente tem que entender que a gente está ali, não é para si mesmo. É totalmente para Deus. Aí o que eu falo com os meninos? Olha, não adianta nada a gente chegar aqui e fazer um louvor espetacular se a gente não for essa pessoa fora disso. Porque o que vai mover a nossa adoração é o nosso secreto. E disso não tem como correr. Se você não tem uma vida baseada em Deus lá fora, automaticamente as pessoas vão ver apenas um show. Elas não vão reconhecer que Deus está ali. Elas vão ver que, nossa, esse cara é muito top. Esse cara canta muito bem. Esses meninos tocam demais. Só que, às vezes, você pode parar para perceber que as pessoas não falam assim, esse menino é de Deus. Esse menino tem unção. Entendeu? Você percebe nos detalhes. Quando a pessoa elogia só o que você faz e não reconhece No caso, que só a Deus sua está na voz, sua, né? que Deus está na sua vida, você tem que se preocupar com isso. Porque as pessoas têm que falar com você assim, Lucas, você tem uma voz linda, mas você tem uma unção que é fora do comum. Sobressai. Deus está na sua vida. Você tem que demonstrar para as pessoas que Deus está na sua vida. E hoje o que está acontecendo não é isso. Hoje as pessoas são reconhecidas pelo aquilo que ela faz de melhor, pelo dom. Ou seja, as pessoas adoram ao Deus que deu o dom, mas não adoram o Deus que forneceu isso. Forte. E... Pode falar. Não, pode falar. E pode falar. Lucas, queria perguntar algo, você é relacionado também à música. Você acha que hoje cabe para um cristão ouvir música secular? Porque hoje nós estamos nessa febre, né? Esse dia até o Dave Leonardo falou aí nas suas ministrações que música secular tem nada a ver, é como se você estivesse ouvindo um seriado, um filme. O que você acha? Como um adorador, alguém que é um portador da adoração de Deus, você acha que é válido alguém cristão ouvir música secular? Eu falo com 100% de certeza que não. Porque aconteceu comigo. Quando eu comecei a tocar violão, eu fui para uma escola lá que a prefeitura estava fornecendo. Olha só para você ver. E eles ensinavam música secular, de novo. Aí quando eu cheguei lá, eu falei com o professor assim, olha, eu vou aprender a tocar violão, só que vai ser para mim poder aprender para tocar na igreja. Foi quando você foi eu não começar a quero- aprender. Quando eu comecei a tocar violão. Eu quero começar a poder tocar na igreja em si. Aí, o que acontece? Comecei a tocar os louvores, foi passando tempo. Uma vez, cara, olha o que aconteceu. Na minha banda, eu tinha uma banda chamada Novo Ambiente, né? Antes da gente poder ministrar na igreja, eu cheguei no local do encontro, na casa de um dos meninos, e um dos meninos estavam com a televisão ligada, escutando sertanejo, mano. Meu Deus. Já integrante da banda. Entregante na banda. Escutando sertanejo. Aí eu cheguei assim, a gente foi se encontrar, eu cheguei assim, aí eu perguntei, mas o que tá acontecendo? A desculpa que o músico dá, que o músico dá. Ah, não, eu tô ouvindo para me poder aprender o ritmo. Eu tô ouvindo Já ouvi porque essa, viu? eu tô ouvindo porque como é um ritmo diferente, eu tenho que aprender. Eu falei, não, não é possível que ele falou isso comigo, não. Então quer dizer então que para mim poder aprender algo para Deus, eu tenho que me contaminar com o mundo? Eita. Meu Deus. Então não precisava de Daniel ter rejeitado o manjar do rei, não. Forte. Não precisava. Se Daniel, olha só para você ver.
Daniel, ele foi levado para Babilônia junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, só que eles falaram, eu não quero, olha o que Daniel falou, eu decidi em meu coração em não se contaminar. É uma decisão. A gente não precisa imitar o mundo para a gente poder fazer algo para Deus. Deus, ele tem a sua própria personalidade. Deus, ele é original. Você não precisa pegar algo no mundo, você não precisa pegar algo que vai te fazer sofrer. Porque, querendo ou não, as letras das músicas seculares são letras que fazem você ir para a depressão, fazem você usar droga, fazem você ir para a prostituição, fazem você trair a sua esposa. Se você for escutar o funk hoje em dia, as letras do funk são assim... Baixo escalão. Baixo escalão, cara. Não tem como a gente falar que eu preciso escutar, que um cristão vai se alimentar do mundo de manhã e à noite vai estar adorando a Deus. Não existe essa possibilidade. Ou você é 100% de Deus em tudo que você faz na sua vida, ou você não é. Ô Lucas, esse assunto aí é um assunto muito polêmico, né? Um assunto em que muitas pessoas têm dúvidas e que pessoas têm opiniões. E quinta-feira, um dos jovens lá da igreja me procurou e me falou assim, eu tô querendo fazer tatuagem. O que você acha? Me procurou, Lucas, e falou isso. Aí eu falei assim, cara, eu nunca vou falar pra você não fazer. E ele assustou na hora que eu falei isso. Eu falei assim, por quê? Porque no dia em que você não estiver mais comigo, por algum motivo você não estiver mais comigo, ou que você não me enxergar mais como alguém de autoridade sobre a sua vida, você vai fazer. Porque não adianta nada o pastor falar assim, não faz, sempre que a pessoa não entendeu por que ela deve fazer ou por que ela não deve fazer. Então eu comecei a falar com ele, eu falei, cara, essas práticas são umas práticas mundanas, tanto bebida, música, tatuagem, é mais comum no meio mundano, né? No meio secular. E eu tenho pra mim, isso eu falando com ele, eu tenho pra mim que o máximo que eu me guardar pro Senhor, isso vai ser uma forma de eu honrar o meu Deus. Eu não tô dizendo que se você fazer tatuagem, você vai pro inferno, não tô dizendo que se você beber, você vai pro inferno, não tô dizendo que se você ouvir música do mundo, você vai pro inferno. O que eu tô dizendo é o contrário. O máximo que eu puder fazer para honrar o meu Deus, eu vou fazer. E eu dei alguns exemplos para ele. Falei, imagina, você passa na rua e eu tô sentado num bar tomando uma cerveja. O que você pensaria? Que isso, pastor no bar? Imagina se eu chegasse na igreja e eu tivesse todo tatuado. Como você se comportaria? Eu ia achar que você desviou. Ele falou isso comigo. Sim. Falei, tá vendo? Sim. É muita aparência que a gente faz. A gente faz o outro levar um raciocínio pecaminoso. E eu falei com ele assim, eu tenho pra mim também uma coisa muito especial. Que imagina eu chegar lá no céu. Eu fiz tatuagem, bebi, ouvi música do mundo e fui pro céu. Aí, chegar lá, eu não fazer essa prática e chegar no céu. Aí, o senhor olhar pra mim e falar assim, Rony, você deu mole. Você podia ter bebido, não tem problema. Você podia ter feito tatuagem, não tem problema. Você podia ter ouvido música do mundo, não tem problema, é só uma música, como dizem aí. Mas aonde eu estou? Estou no céu. Mas agora imagina eu chegar lá e falar assim, por causa disso, você não pode vir. Então, eu prefiro ter o excesso por zelo do que deixar um detalhe manchar a minha caminhada. Então, eu não estou dizendo aqui para vocês que têm tatuagem ou que fazem tatuagem que você não deve fazer, ou que se você que ouve uma música você não deve fazer. E mesma coisa com a bebida, porque é uma coisa muito pessoal e é uma interpretação em que a Bíblia ela tem algumas passagens, mas não são conclusivas. Mas que, cara, o máximo que você conseguir se preservar para honrar para o Senhor, faça. Porque eu prefiro chegar lá no céu e Deus falar comigo assim, você podia ter feito, do que eu chegar lá no céu e falar assim, por que você fez, agora você não pode entrar. Não, com certeza. Com certeza. E o engraçado é que essas coisas em si, querendo ou não, tanto a música mundana, até mesmo uma tatuagem,
bebida, elas conseguem te levar a tomarem ações assim que É uma não são prática, né? saudáveis. Entendeu? Não tem como ser. Hoje as pessoas falam até comigo, elas falam assim, Lucas, eu bebo vinho porque Jesus ele bebeu vinho. Eu bebo vinho porque na Bíblia está escrito assim que lá fala que você não pode embriagar, mas que você pode tocar, que você pode tomar um pouco, porque é algo que vai te curar. Aí eu falei, então pede para Deus te levar para um leito de cama, para você passar por uma enfermidade, aí você vai e toma, então vinho. É lógico, aí sim você vai poder tomar. Porque as pessoas usam, olha só, as pessoas usam a Bíblia, usam a Deus para poder satisfazer uma vontade pessoal delas. Exatamente. E quer ter aprovação, né? Quer ter aprovação. Não, cara, claro que a gente não vai julgar a pessoa que escuta, mas igual eu faço parte do louvor, eu carrego a bandeira de Cristo na minha vida quando eu vou cantar na igreja. Imagina eu ficar o dia todo escutando uma música secular que não vai me agregar nada, só vai me levar para destruição, porque as músicas são emocionais e acaba afetando em todas as áreas da sua vida. Imagina só, eu passo o dia todo. Aí quando chega na hora da igreja, aí eu fico perguntando para Deus, por que não aconteceu nada? Por que o senhor não Por que veio? eu não consigo ouvir a sua voz? Por que a presença não desceu? Por que as pessoas não conseguem reconhecer que na minha vida tem uma unção? Porque eu passei o dia todo nas práticas do mundo. Eu passei o dia todo me alimentando daquilo que não era para me alimentar. Para chegar na hora do culto, Deus queria fazer alguma coisa? Não vai fazer. Não vai fazer. O culto ele começa no preparo antes, mesmo na nossa casa. Vou te dar uma base para isso. O bom samaritano, quando ele saiu para a jornada e ele contra aquele rapaz que estava caído lá, que foi roubado, vocês lembram da história? Uhum. O que o samaritano ele carregava desde a sua casa? Azeite. Azeite. Ele já saiu da sua casa preparado. Ele já saiu da sua casa com algo dentro de si. E é o que a gente precisa viver nessa geração. Se eu estou indo para poder... Olha só. Olha, que desceu agora, hein? Isso daqui não tem no Google. Vai ter agora. Se eu estou indo levar a presença para aquelas pessoas que precisam, que estão caídas, não tem como eu sair da minha casa vazio. Não tem como eu sair da minha casa alimentado por coisas do mundo. Porque não vai surgir efeito. Não vai trazer a presença. Sim, porque sim. não tem como jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. É isso mesmo. Não tem como ser misto. A Bíblia fala que se for morno, Deus ele vai vomitar o seu. E toda vez quando fala esse tipo de assunto, né? Eu me lembro muito de Atos, capítulo 6. Eu queria até ler aqui pra gente falar um pouco. O Dar também tem uma boa impressão sobre esse texto, que poderia falar também. Que tá lá em Atos, capítulo 6, a partir do verso 1, que fala quando o Senhor, quando os discípulos começam a procurar 7 homens para se tornarem diáconos. E olha qual eram as características de alguém que ele estava procurando para servir. Diz assim, Atos capítulo 6, do verso 1. À medida que o número de discípulos cresciam, surgia murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos judeus de fala hebraica, dizendo: suas viúvas estão sendo negligenciadas na distribuição do alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados ou com boa reputação, cheios do Espírito Santo e com grande sabedoria, e nos encarregaremos desse serviço. Então nós dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Forte. Cara, quando eles se depararam com essa situação de escolher 7 homens que precisavam fazer o trabalho para servir,
quais eram as características que eles escolheram. Não é aquele que eu conheço. Não é aquele que é meu amigo. Sim. Não é aquele que canta bem. Não é aquele que tem dinheiro. Não é aquele que tem visibilidade. Não. Foi 3 características cruciais para o serviço de servir. Que foi o quê? Ter boa reputação. O que é ter uma boa reputação? É quando as pessoas... É o que você disse. É quando as pessoas olharem para mim, o meu comportamento, a minha conduta, condizer com uma conduta cristã e com uma ética de Cristo. Boa reputação, quando as pessoas olharem para mim e com o meu nome soar um testemunho de Cristo. Sim, sim. E o segundo ponto, cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque tem como, Lucas e Darby, eu ter uma boa reputação, tem como eu ser bem visto diante da sociedade, ser bem visto diante da igreja, mas eu não ter um caráter de Cristo. Com certeza. Então não é o bastante ter uma boa reputação, mas tem que ter uma boa reputação e tem que ter o quê? O Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Real. O que é ser cheio do Espírito Santo? É eu ter uma busca constante, é eu ter uma intimidade com Ele todos os dias, é o meu secreto estar alinhado com a minha vida do cotidiano, é o meu discipulado, é o meu devocional estar em dia com aquilo, porque se mostra que eu estou encontrando com Ele todo dia. E se eu encontro com Ele todo dia, Ele me enche dele. Ele tira algo meu e coloca algo dele dentro de mim. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai ter um comportamento completamente guiado e direcionado pelo Espírito. É alguém que é controlado pelo Espírito. Alguém que, quando o Espírito fala uma coisa, faz. É quando o Espírito fala não faz, ele não faz. É isso, é ser cheio. E detalhe, ser também cheio de sabedoria. Cara, esses 3 pontos, essas 3 características, elas foram consideradas para escolher pessoas que estavam prontas para servir. Eu não estou falando alguém que vai cantar na igreja, eu não estou falando alguém que vai pregar, não estou falando alguém que está numa câmera, estou falando alguém que vai servir no serviço da obra social em ajuda de órfãos e viúvas. Se, às vezes, nós queremos, né, tá em evidência, tá falando coisas para outras pessoas ouvirem, e nós não tivermos essas características, as nossas palavras serão vazias. Com certeza. As pessoas, querendo ou não, as pessoas elas dão credibilidade naquilo que você faz através das suas atitudes. Porque é mais fácil, olha só, é mais fácil a gente aprender vendo a pessoa fazer do que aquilo que ela fala. Isso é real, isso é real. Um filho hoje, pode perceber, um filho, ele aprende como do pai. Não é pelo pai falar, isso não pode. Não é. É o pai agindo. A ação do pai vai definir a vida do filho. Com certeza. E detalhe que, olha como que começa a separação dos 7. Fala assim, você tem que ter uma boa reputação. As pessoas falam assim, as pessoas não tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser. Não, as pessoas precisam te reconhecer. Porque elas te reconhecendo, não estou falando te reconhecer por você ser melhor do que alguém, não. Elas têm que te reconhecer para saber que Deus, ele existe. Para saber que existe, tem como a gente viver nessa terra de um comportamento diferente. É um padrão de comportamento. Um cristão, ele tem que ter esse padrão de comportamento. Ele tem que ser reconhecido na sociedade como um bom pecador. Sim. Porque não adianta nada eu chegar lá na igreja, pregar sobre dízimo e oferta, falar sobre finança, falar que a gente tem que ser fiel a Deus se eu tenho algo que eu não faça. Que eu não faça lá fora. Hipocrisia, né? Entendeu? Aí, tipo assim, as pessoas têm que te reconhecer como um ser humano normal, as pessoas têm que te reconhecer como um cristão, as pessoas têm que te reconhecer que você tem uma boa índole em si. Porque o que vai fazer as pessoas te reconhecer como servo de Deus não é eu ir cantar. Não, é quando elas precisarem de alguma coisa, eu honrar com a minha palavra. Eu ser fiel à minha esposa. Eu vou na igreja pregar sobre fidelidade ao relacionamento, sendo que eu traio a minha esposa. Verdade. Entendeu? As pessoas têm que reconhecer você, não só na igreja, mas na sua vida toda. Em tudo que você faz na sua vida. Você tem que ser aquilo que você demonstra ser na igreja, você tem que ser na sua casa.
Você não pode falar assim que as pessoas, você tem que ter domínio próprio, você tem que ter o fruto do Espírito, sendo que dentro da sua casa você briga com seu pai, com sua mãe, você briga com a sua esposa, você não dá ouvido para ela, você desrespeita o seu filho, você só profetiza a palavra de maldição na vida do seu filho. Aí chega na igreja, eu quero demonstrar algo que eu não sou, não existe isso. A única coisa que vai acarrentar, qual que é a consequência disso tudo? Que quando chegar no dia do juízo final, Deus vai olhar para você e falar assim, eu não te conheço. Porque Deus ele vai nos salvar através das nossas condutas. Isso é fato. Isso é fato. Porque, Lucas, a gente é salvo pela fé. Só que a fé é manifestada como? Das obras. Não tem como eu manifestar uma fé vazia. E hoje a gente vive numa geração onde professam fé vazia. Uma fé superficial, onde o que importa é só eu ir lá e fazer no meu dia que eu estou na escala. Aí chega dentro da minha casa, eu chego no meu serviço, a primeira coisa que eu faço é desrespeitar um funcionário dentro da minha empresa. As pessoas da nossa empresa, olha só, eu faço faculdade de trabalho. As pessoas da faculdade, elas têm que reconhecer que eu sou de Deus. Por que elas têm que ver só eu na igreja? Não, dentro da minha faculdade, como eu estou lá de segunda a sexta, as pessoas têm que saber que Deus ele existe. E como é que eu faço isso? É carregando verdadeiramente a palavra do Senhor no nosso coração. E aí que entra o segundo ponto, que é você ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ter uma boa reputação entre os homens. As pessoas têm que te reconhecer que você é uma pessoa sincera. Porque no segundo ponto é você ser cheio do Espírito Santo. E não tem como a gente ser cheio do Espírito Santo se eu passo o dia todo me alimentando daquilo que não é. Sim. Através de busca. Eu quero que Deus ele me usa para mim poder pegar na minha faculdade. Eu quero que Deus ele me usa para mim ter uma pregação top na igreja, para ter um louvor maravilhoso. Eu fico o dia todo escutando a música do mundo. Eu fico o dia todo brigando. Eu fico o dia todo vendo pornografia. Eu fico o dia todo me masturbando. Eu fico o dia todo conversando com várias meninas diferentes. Eu fico o dia todo cometendo atitudes que não são cristãs. E eu quero que Deus ele me use ainda. Aí a gente pode perceber que a maioria das pessoas que estão na igreja hoje são pessoas depressivas, ansiosas e estressadas. E sabe por que isso acontece? As pessoas me falam, acontece das pessoas me falarem assim, Lucas, como é que eu faço para mim poder ter raiz na igreja? Como é que eu faço para mim poder firmar? Porque minha vida é só... Eu consigo viver minha vida assim, eu entro na igreja, saio, entro na igreja, saio. Aí eu vou para a igreja, eu começo a fazer a mesma coisa. É porque as pessoas não têm prioridade. Essa é a pura verdade. As pessoas não são de Deus realmente. Porque quando você é algo de verdade, quando você quer algo de verdade, você corre atrás daquilo. Quando você fala assim, cara, eu sou de Deus, eu quero mudar a minha vida. Eu não posso estar no mesmo ambiente que eu estava antes. Não posso fazer aquilo que eu fazia antes. Só que as pessoas acham, Rony, que Deus ele vai mudar, vai libertar elas ali na igreja, que é aquilo de reconciliar. Sim. Que a partir daí acabou. Deus ele vai trazer uma vida nova para mim. Ele vai trazer uma vida nova para mim a partir da minha constância durante os dias. Não é tipo assim, Deus ele me libertou aqui no culto, eu reconciliei, aí a partir de agora eu não vou precisar fazer mais nada. Não, você vai ter que renunciar à sua carne. A vida do cristão é uma guerra. A vida do cristão ela é feita por um mundo espiritual. Não tem como eu passar a minha vida toda ficando, oscilando com Deus, não. Falando com Deus, hoje eu estou na sua casa, amanhã eu não estou mais. Hoje eu estou cantando para o Senhor, amanhã eu estou cantando música do mundo. Hoje eu tô ficando com a minha esposa, amanhã eu estou ficando com uma outra pessoa. Não existe isso. A vida com Deus não é fechado nas quatro paredes. A vida com Deus não é dentro da igreja. A vida com Deus é na nossa vida particular. É aí que você mostra, é aí que você é reconhecido. E, detalhe, para passar para o terceiro ponto, porque a gente tem que ter uma boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo. Só que a terceira, que é a mais fundamental, que é a sabedoria. Eita. Porque não adianta nada eu querer ter uma vida com Deus, eu querer ter uma constância com Deus, se eu não conhecer o Deus que eu sirvo. Se eu não conhecer os princípios bíblicos. Não tem como eu mudar de vida, Rony, se eu não ler a Bíblia. Olha isso. As pessoas falam assim, eu não leio a Bíblia não, porque eu não entendo nada que eu leio.
Lógico, lê 2 minutos e já fecha. Lê uma vez e passa 3 meses sem ler a Bíblia. Agora, se você tem uma constância de quê? De ler a Bíblia, ouvir pregações, que isso é importante também. Você não é só ver Netflix, não é só ver desenho. Entendeu? Tira um momento do seu dia, vê uma pregação no YouTube. Que edifica também. Edifica também. Vê um episódio do GJCast. Vê, ó, esse foi uma direta. Não foi direta, não. Vê uns vídeos do GJCast, Pessoas sabe? foram transformadas. Se alimenta com a vida com Deus, porque não adianta. A minha vida vai continuar a mesma coisa. O povo essa digressão agora também. O povo de Israel, eles estavam caminhando. Eu falei isso com uma amiga minha esses dias. Ela falou comigo assim, desse jeito. Eu não vou citar não, porque foi recente. Ela falou comigo assim, Lucas, já tem muito tempo que eu estou vivendo num processo. Já tem muito tempo que eu estou tentando fazer alguma coisa, só que não dá certo. Eu não consigo ter essa firmeza. Aí, na hora, Deus me deu essa palavra do povo de Israel. Por quê? O povo de Israel, quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles chegam a uma cidade chamada Cades Barnei, que significa crente carnal. Meu Deus. Forte. Olha o significado da terra onde eles pararam, Davi. Uma viagem que era para ser pouco tempo. Poucos dias, né? 12 dias. Mano, o processo da vida, porque o processo é assim, ele se inicia a partir de alguma coisa. Sim, o processo se inicia a partir de quê? De que eu tenho um objetivo a chegar. O objetivo deles, a terra prometida. O processo, então, já inicia a partir daquilo. Aí sabe o que acontece? O processo que era para durar 6 meses, 1 ano. O processo que era para durar 3 meses, que é as dificuldades que a gente passa. Sabe quanto tempo que durou lá nessa cidade chamada Crente Carnal? 38 anos. Eita. Meu Deus. Sabe por quê? Porque eles ficaram 38 anos achando que estavam indo para a Terra Prometida. eles rodando no crente carnal. Achando que o processo... Qual que é o processo? A gente confunde. A gente acha que o processo é tempo. A gente acha que o processo é o quê? É eu ficar um tempo ouvindo Deus sem fazer nada. E vai passar. E vai passar. A Verdade. gente vai perder a vida sem tomar uma atitude. A gente vai perder a vida inteira sem querer mudar. Porque o único jeito não é a gente esperar o tempo trazer a cura. Que a gente tem isso, né? O tempo traz a cura. Não! Se você tem um sonho, se você quer se desenvolver no ministério, você tem que correr atrás disso. Você tem que ir em direção para a Terra Prometida. Aí eu vou ficar... Imagina só, eu começo meu processo agora. Aí eu fico 38 anos achando que eu estou indo para o lugar certo. Eu fico 38 anos achando que é o processo que eu tenho que viver. Aí, quando passa 38 anos, eu já estou velho. Não tem mais força para fazer mais nada. É, forte. Ou seja, as pessoas têm oportunidade que dia? Agora. O processo ele tem que ser vencido que dia? Hoje. Entendeu? Se eu quero que o GJCast ele cresça, se eu quero que o projeto ele cresça, o que é que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o corte, eu vou deixar... Eu tô falando de mim, que eu faço os cortes lá pro TikTok. Não, Davi, semana que vem eu programo os cortes. Aí chega a semana que vem e eu vou falar a mesma coisa. Não, Davi. Na outra semana, né? eu faço os cortes. Aí sabe qual que vai ser a minha desculpa pro Darby? Não era pra mim, não. Não era pra ser, não. Não era de Deus, não. A culpa é na soberania de Deus. A culpa não é de Deus. O processo quem vence é a gente. A gente é que vence os processos. É a gente que decide chegar na Terra Prometida. E às vezes a gente fala assim, como é que a gente está salvo, né? É só ver as nossas atitudes através da graça que nos foi alcançada. E às vezes, algumas pessoas falam assim, mas você não vai ser salvo pelo aquilo que você faz. Mas aquilo que você faz é evidência daquilo que você foi salvo. Ou seja, Verdade. eu não vou na igreja porque eu vou ser salvo, não. Eu vou na igreja porque eu sou salvo.
Tá entendendo? Então, as minhas atitudes, para mim entender que eu fui salvo, como é que eu vou identificar? É através das minhas atitudes. Com certeza. Então, as minhas atitudes identificam se eu fui alcançado pela graça ou não. E é muito forte isso, porque às vezes as pessoas elas não conseguem manter a constância, e aí ela vem aquela síndrome de Adão. Tipo assim, ela tem que colocar a culpa em alguém. É. Ela não consegue. Ela, não, foi mulher que tu me deste, foi o cachorro, foi o irmão que falou mal de mim. Ah, foi o fulano que não falou direito comigo. Ah, foi. Sempre assim, mudando as pontes e aí, nunca direcionando o problema para ela. Então as pessoas não têm coragem de falar assim, Lucas, hoje eu quero parar. Não, elas ficam na igreja, já pensou isso? Ela fica na igreja ali esperando uma situação acontecer para ela sair e falar assim, eu saí por causa daquela situação e tal. Mas ela já não tava. Já tinha saído há muito tempo. Exatamente. É igual Eva. Eva já tinha comido daquele fruto há muito tempo. Ela estava precisando da oportunidade para sair do jardim. Então, isso é muito forte. Eu ia continuar esse assunto. Nós vamos entrar nos patrocinadores. Pessoal, eu quero falar um pouco com você que talvez você tá tendo problemas com a internet. Cara, seus problemas acabaram. Não tem uma fórmula mágica, e sim um contato para você acionar e começar a experimentar uma grande experiência em internet. Talvez você está assistindo um podcast, ele fica travando, talvez você está jogando o seu jogo e nunca dá porque o processamento lá da sua internet não é suficiente. Quero dizer que a Implantar Telecom, ela veio revolucionando para acabar com esse tipo de problema. Ela tem várias estratégias para que a sua internet fique cada vez melhor. Então, se você quiser conhecer um pouquinho sobre os planos, tá passando aqui o Instagram, tá passando aqui o telefone de contato, vai lá, Implantar Telecom é uma das melhores internet que nós já experimentamos e eu tenho certeza que você ficará completamente satisfeito. Você também que tem uma empresa e que precisa também manter os seus processos em ativo, procure ela tem condições especial para quem é da empresa e eu tenho certeza que você irá conseguir todo tipo de experiência que você quer em internet na Implantar Telecom. 24 horas de contato com você, tem consultores 24 horas para resolver o seu problema e eu tenho certeza que você nunca mais vai sofrer. Implantar Telecom, a internet de quem não pode parar. Também temos como patrocinador aqui desse projeto, um colaborador, é a loja Propósito. Você que quer sair, né, no estilo e ainda evangelizar, não tem outro, Lucão? Propósito Loja. Vai deixar aqui a descrição, o Instagram, o contato, o link aqui da compra para você ir lá comprar, da loja online. Vai lá, eu tenho certeza que você vai se emocionar quando você vê as blusas, porque são todas voltadas com mensagens evangélicas e com versículos da Bíblia. Então vai lá, eu tenho certeza que você vai encontrar a melhor camisa para você, que vai enquadrar no seu gosto. Então, precisou de roupa, de estilo, para sair, para ir para o culto, para ir para o congresso? Não tem outro. Loja Propósito. É isso aí. E também quero falar para você que quer tirar umas férias. Cara, férias é bom demais. E todo ser humano precisa experimentar um tempo em que ele vai se relaxar, ter um lugar, um ambiente legal. E eu quero te dizer que o JCast ela tem uma parceria com uma casa de temporada, uma casa na praia. É só você entrar em contato com Alberto Raj, esse telefone que está aparecendo aqui, e você vai ter a melhor experiência de férias. Eu e o Davi já tivemos nessa casa, foi maravilhoso. Foi ou não foi, Davi? Foi. A casa é linda e as praias também são maravilhosas. Ela se localiza no Rio de Janeiro, na região dos Lagos. A cidade é Rio das Ostras e é muito perto das praias. Então dá para você ir a pé, é muito próximo ali. Tem vários tipos também de formas para você chegar na praia. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Acomoda mais de uma família, você quer ir com algum casal, amigo. É muito aconchegante. Então procure lá, Alberto Raj, e tenha a melhor experiência de férias, porque você merece. Alberto Raj, procure lá e passe as suas férias no melhor lugar do Rio de Janeiro. E você que também quer apoiar esse projeto, né? Tem aqui nosso clube de membros. Se torne um membro para colaborar com essa grande obra. Às vezes você acha assim que você não pode contribuir e aqui a gente deixamos uma forma para que a igreja possa contribuir da forma dela o tanto que você pode. E às vezes você não consegue contribuir com membros, mas você deixando seu comentário curtido aqui já nos ajuda bastante. Então, você que quer se tornar membro, é bem fácil. É só você ir
no JCast, digitar no YouTube, entrar na página oficial e lá vai ter se você não é inscrito, vai aparecer se inscreva. E assim que você se inscrever no canal, vai ter o botão escrito assim, se torne um membro. Aí você clica ali e ali você vê qual é a que você mais enquadra e qual que você acha melhor para você. Então, você que quer fazer parte desse projeto, assine, nos ajude aí com os membros, que eu tenho certeza que vai edificar vidas e vai trazer mais conteúdo para essa mesa. Agora o Lucão vai falar sobre as redes. E eu queria te fazer um convite mais do que especial. Eu quero te convidar a você seguir o nosso perfil lá no Instagram, GJCast, porque lá no Instagram você vai acompanhar tudo que acontece durante o dia, você vai ver algumas postagens lá de reels sobre como que foi a gravação, que às vezes a gente não consegue postar lá no YouTube e nem no TikTok, tem lá no Instagram de como que foi o nosso dia. Então vai lá, seja um seguidor nosso lá, comente, deixe seu comentário, participe conosco lá. E detalhe importante, esse é o mais do que especial, eu quero te convidar a você ser um seguidor do nosso canal do TikTok. Lá no TikTok a gente tem postado corte que às vezes a gente não coloca nem no short ou nem lá no Instagram, tem no TikTok. Então vai lá, eu tenho certeza que nas 3 plataformas, tanto no TikTok, Instagram e no YouTube, Deus ele tem se movimentado de uma maneira sobrenatural. Então vai lá, seja um seguidor nosso, que eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida. E estamos também no Spotify. Você que também que gosta de algum trabalho, às vezes a sua internet não dá para você colocar no YouTube, né? Que consome muito. Tem como você escutar no Spotify. Você coloca no fone ali, vai pro seu serviço ou durante o seu serviço você consegue escutar e ser edificado. Então vai lá no Spotify, também tem uns conteúdos lá exclusivos para você, né, Sônia? É isso aí. E também no Kawaii. Então, em todas as plataformas, nós estamos presentes ali para poder falar do amor de Deus, para poder expressar um pouquinho daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Então, segue a gente em todas as redes. Eu tenho certeza que você vai ser muito alcançado pelo Senhor. Bora pro vídeo. Lucão, qual é a sua visão, qual é a sua perspectiva desse ano que passou? Você acha que Deus falou muito com você? Quais foram as coisas que você cresceu, que você não deixou de crescer? Conta um pouquinho para nós. Esse ano de 2024 que passou foi um ano que eu consegui desenvolver tanto na minha vida pessoal, que é em questão da faculdade em si. Eu não falo não só da faculdade, mas algumas coisas relacionadas à obra dentro da faculdade. Sim, sim. Relacionado, porque um dos objetivos que eu tenho lá na faculdade é poder ser uma referência lá para levar o evangelho em si. E isso, Deus ele tem me dado a oportunidade de conversar com algumas pessoas lá dentro, a gente já começar a planejar alguns movimentos, isso foi algo muito gratificante. Foi um ano que eu consegui sair para algumas agendas fora também, questão do louvor, fui ministrar em algumas igrejas, que Deus ele me levou para me poder falar comigo. Uma vez, esses dias para trás que eu fui, no ano passado, eu fui em uma igreja, que não era para me ter ido, não era para me ter ido lá. Eu fui assim, foi algo muito planejado por Deus mesmo. Eu estava buscando muito de Deus uma resposta, e Deus ele me levou nessa agenda. Eu fui sozinho, fui fazer voz e violão lá, e eu tinha falado com Deus que eu queria parar mesmo, tirar essa parte do louvor da minha vida, no ano passado, né? Queria tirar, não queria mais fazer, e quando eu fui para essa agenda, Deus, ele ministrou algo muito forte no meu coração para me dar forças para esse ano também. Só que aí, quando virou o ano, Deus, ele mudou um pouco mais a minha mentalidade. De que como o ano passado eu saía muito para fora, não tinha tempo mais de ficar na minha igreja. Não tinha tempo. Às vezes tinha culto de jovens lá na nossa igreja, acabava que eu não dava para ir porque eu tinha outro compromisso. Às vezes eu faltava de aula da faculdade para me poder ir para a agenda em si. Só que esse ano Deus ele está me movimentando de uma forma diferente. Ele está me amadurecendo de que estou segurando um pouco mais a onda para me poder focar mais em questão da faculdade e também focar na nossa igreja também. Questão do louvor e, se Deus quiser, elevar mais um pouco o nível, questão referente ao nosso ministério particular, que o ano passado eu deixei muito a desejar sobre isso. Eu saía muito para fora e ficava menos na nossa igreja. Esse ano eu quero fazer de tudo,
Não tô prometendo. Vou fazer de tudo pra gente poder ter uma ligação maior aí no nosso ministério, na Municipal. E, Lucão, quais que são os seus valores inegociáveis que você não negocia de jeito nenhum? O que eu não negocio, família, é algo que é inegociável. Você tá com a sua família assim, por mais que às vezes acontece situações dentro da nossa família que a gente fica chateado e tudo mais, que é normal acontecer, Sim, normal acontecer, mas eu percebi que nos momentos tristes e no momento feliz, quem tá lá com você no final é essa família. O amigo ele vai embora, as amizades vão embora, às vezes o relacionamento vai embora, mas quem tá lá do seu lado lá é a família. E uma coisa que eu não negocio também é a presença do Senhor. Você está 100% para Deus. Isso eu não negocio. Não tem como colocar na minha cabeça do Lucas de que eu posso estar na igreja e estar no mundo ao mesmo tempo. Isso eu não negocio. Ou você está 100% com Deus ou você não está com Deus. Então, se for para mim escolher alguns princípios de louvor, eu prefiro, em vez de escutar uma música secular, que eu não estou julgando, em vez de escutar uma música secular, eu prefiro ouvir o louvor. Entendeu? Uhum. E algo que eu também não negocio jamais é você se dedicar totalmente à obra, cara. Isso eu também não negocio. Nosso coração tem que estar voltado para servir as pessoas. Não só na igreja, mas em qualquer lugar que você for, você tem que estar com o coração de ajudar as pessoas. Isso é algo que Deus ele tem me movimentado esse ano. Esse ano Deus, ele tem colocado isso na minha vida, de que a gente precisa ajudar as pessoas aonde quer que a gente esteja. Show de bola. Lucão, fala aí pra gente onde as pessoas podem te encontrar, além do JCast, né? Mas nas suas redes pessoais. Eu tenho lá o meu Instagram e meu TikTok, que é o mesmo, que é eu, underline Lucas Soares. Luca, Luca Soares. Economizei um S aí, para não gastar na gramática. Aí vocês podem me encontrar lá no Instagram e no TikTok também. Eu, underline Lucas Soares. Olha, Deus, Lucão, foi um prazer te receber aqui na nossa mesa. Tenho Obrigado. certeza que pessoas serão edificadas por esse conteúdo que vai ser produzido aqui. E também quero agradecer você pelo presente da sua atenção. Obrigado. Você que ficou até o final, deixa aqui seu comentário. Fiquei até o final. O que você achou, o seu feedback. A gente vamos responder todos. Obrigado, viu? E vamos rompendo. Né? É isso aí. Deixe também da onde você está falando, qual cidade que você se encontra, para a gente ter uma noção da onde o podcast está chegando. E é muito importante ter o seu feedback, como o próprio Darwin disse. Eu agradeço a você. E bora pro Pega Essa? Bora! Solta na central. Cara, Deus me deu uma frase hoje muito legal e eu queria compartilhar com você. E é exatamente essa. Cristo te deu a mente dele. Então pare de usar a sua. Tamo junto? Pegue essa.